Hoje eu trago-te um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, e é talvez um dos livros mais bonitos, mas também mais difíceis de ler. Eu estou a falar do livro de Jó, que conta a história de um homem justo, íntegro, honesto, mas que lhe ocorrem as maiores catástrofes que um ser humano pode sofrer. O que mais chama a atenção de quem lê este livro é a forma em como ele não se revolta contra Deus apesar de tanta dor. Ele faz as suas lamentações, mas ele não se revolta contra Deus. E por isso eu quero te convidar que te juntes a mim e à Gabrielle Saltier para conversarmos um bocadinho acerca desta história que nos confronta tanto. E vale lembrar que a Gabi, que já é da casa, e se tu já acompanhas o Entre Linhas há algum tempo, tu vais reconhecer a sua voz. É bom relembrar que ela, para além de ser bióloga, produz conteúdo na sua página de Instagram, chamada Falei com Amor, e tem o seu próprio podcast. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Gabi, este é sem dúvida um dos livros mais complicados de se ler. Nós ficamos felizes porque já sabemos o seu final, mas a verdade é que nós encontramos muita angústia à medida que vamos lendo como é que este homem ele passou de perder tudo o que tinha e experimentou também das maiores dores que um ser humano alguma vez pode vivenciar. É também, isto é só uma curiosidade, um dos livros mais antigos da Bíblia. É um livro poético, não se sabe ao certo quem escreveu, e nem em que época também é que foi escrito, mas é um livro que nos remete a fazer sempre a pergunta mais comum, que provavelmente toda a gente já fez quando passa por adversidades, que é porquê? Porquê a mim? Porquê é que isto está a acontecer? Agora, para ti, qual é a importância máxima que este livro tem para estar na Bíblia? Qual é que pensas ser a razão? A nível de curiosidade também, acredita-se que Jó foi um dos patriarcas ali no período pré-diluviano, né? E eu acho muito importante que Jó esteja aqui na Bíblia, porque apesar de nós darmos bastante foco a todo o sofrimento, é importante que nós consigamos olhar para a parte do crescimento e da maturidade que Jó chega ao final do livro. Uhum. Então, às vezes a gente fica olhando assim para a parte da importância da dor, de como Deus nos livra da dor e nos dá uma nova vida, mas se nós percebermos, Jó é um no começo do livro e ele é um lá no capítulo 50. Jó passou por uma transformação através de tudo que aconteceu, que se nós olharmos para isso, nós entendemos que cada situação contribui para a nossa caminhada espiritual, contribui para que lá no final nós consigamos olhar e falar assim: eu já conhecia a respeito de Deus, mas agora eu vejo com os meus olhos. E Uhum. foi isso que Jó conseguiu ao final do livro. Ele perdeu muita coisa, ele ganhou tudo em dobro. E talvez a gente se apegue muito a isso. Não, eu estou passando por um momento ruim e logo as coisas vão se acalmar. Mas vamos olhar para nós. Eu estou passando por um momento ruim e logo eu vou passar por algo, uma transformação que vai me deixar mais maduro e mais perto de Deus. Eu Uhum. acredito que essas duas são as grandes mensagens de Jó e é importantíssimo que ele esteja aqui na Bíblia. Isso é a coisa que para nós também é muito difícil de aceitar, é o facto de coisas más também acontecerem a coisas boas, porque a próprio Deus dá testemunho de Jó, que ele era uma pessoa justa, íntegra, irrepreensível. Inclusive, também podemos ver que neste livro é tudo o que acontece a ele é tudo uma permissão de Deus e parece-nos muito doloroso tal coisa, mas será que a permissão de Deus não tem um limite? Eu digo isto porque, afinal de contas, nós podemos observar toda a experiência deste homem, que muita coisa lhe aconteceu, contudo, a vida dele permaneceu intacta. Ou seja, tudo o que lhe foi apanhado, vamos dizer assim, são coisas exteriores, a saúde dele também, mas a vida dele estava intacta. De que forma é que tu poderias explicar melhor esta questão da soberania de Deus, da permissão de Deus no sofrimento? Eu percebo que ali no capítulo 1, eu acho muito curioso que no versículo 8, Deus conversa com Satanás e é o próprio Deus que fala assim: reparou em meu servo Jó?
Então é Deus que chama a atenção de como Jó era um homem íntegro, né? E aí Uhum. Satanás responde: Ah, mas é porque ele tem tudo, que ele ama o Senhor. Se ele não tivesse tudo, ele não te amaria. Então Deus dá essa permissão para que Satanás então faça o que tem que fazer, mas que não toque na vida de Jó. Eu entendo que a permissão de Deus para toda a tribulação que Jó passou não é porque Deus queria testar a fé de Jó, porque isso Deus já conhecia. Uhum. Inclusive, C.S. Lewis fala sobre isso no livro A Anatomia de um Luto, aqui no Brasil. Uhum. E C.S. Lewis fala que Deus não manda testes para nós para reconhecer a nossa fé. Isso ele já tem conhecimento. Mas sou eu que não sabia que a minha fé era um castelo de cartas. E Ah. então, ao Deus permitir que tudo isso acontecesse, eu vejo Deus focando na transformação. Porque apesar de Jó, Jó de fato fazia tudo muito certinho, ele era muito correto. Só que será que ele amava a Deus Uhum. 100%? Porque a primeira coisa que Jó faz o livro de Jó tem três réplicas ali, né? Uhum. E a primeira réplica acontece até o versículo 6. E aí, Jó, ele anseia pelo fim do sofrimento, mas ele tá ali batendo o martelo de que ele era íntegro. E será que a gente realmente pode chegar para Deus e falar assim: para de fazer tudo isso comigo, porque eu sou íntegro, eu não mereço isso, olha para mim, olha para minha vida. Então eu percebo que Deus precisava que Jó passasse por tudo para ensinar uma lição de humildade e Uhum. de Jó entender a posição que ele estava perante Deus também. Uhum. Então, assim, Lewis também fala em outro livro dele que a dor pode ser o megafone de Deus. E Jó precisava desse megafone para que ele focasse no que realmente importava, porque ele focava muito na integridade dele, no que ele precisava fazer de certinho, mas ele não havia passado por uma transformação. É interessante tu estás a falar sobre isso, porque estou-me inclusive a lembrar de ele fazia sacrifícios já pelos filhos. Ou seja, naquela altura era comum fazer isso, né, por uma questão de expiação de pecado, e ele já fazia isso pelos filhos, ou seja, ele já garantia também o bem-estar, entre aspas, espiritual dos filhos. Então, realmente era. Agora, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas realmente essa posição de que ele fazia tudo certinho. Eu nunca tinha pensado Tinha sobre isso. talvez ele tivesse essa consciência de, eu preciso fazer isso, e eu vou seguir essas regras aqui, porque então, de acordo com as tábuas aqui, de acordo com a lei, talvez não escrita ainda, né? Se ele era ali dos patriarcas, então, de acordo com a lei, ele fazia tudo certo, mas e o coração dele? Estava correto? Porque onde já se viu você fazer algo, né? Claro que você precisa passar para sua família aquilo que você conhece, passar os seus rituais, as suas crenças, mas a salvação é individual, o relacionamento com Deus é individual também. Jó não poderia fazer pelos filhos o que os filhos deveriam fazer por eles mesmos. Uhum. Então, eu percebo que Deus precisava que Jó passasse por essa transformação. Agora eu gostaria que nós falássemos um bocadinho sobre os outros três personagens que aparecem, que sinceramente eu não sei se eu os chamaria de amigos da onça. Eles aparecem como amigos de Jó, mas eu não sei se eu chamaria amigos da onça. Porque eu sinto que existe uma grande tentativa da parte deles de encontrarem o erro que Jó cometeu, para dar espaço, então, a justificar todo o mal que havia acometido a Jó. E eu não consigo deixar de ver também muita presunção e arrogância, em vez de simplesmente consolarem o seu amigo que tanto sofria. Tanto que eu, por vezes, eu tenho vontade de dar a mesma resposta que Jó deu aos amigos no versículo, desculpa, no capítulo 16, no versículo 2 ao 3, em que pelas minhas próprias palavras ele diz assim, olha, vocês não sei o que é que estão aqui a fazer e o melhor que faziam era estarem calados porque não estão a servir de grande consolo. Parafraseando à moda da Ana Margarida, porque Aham. depois os nossos ouvintes podem ouvir podem ouvir, não, podem ler em Jó Ler, 16, aham. do versículo 2 ao 3. Epá, eu acredito que Jó já estava cansado de ouvir tudo aquilo que eles tinham para dizer, porque eles tinham sempre resposta para tudo. Agora, na tua perspectiva, o que é que pensas que falta em nós quando os nossos amigos sofrem? Será que também não nos falta um bocadinho, um bocadão, atrevo-me a dizer, de tato para consolar em vez de nos acharmos donos da sabedoria? Ai, ai, eu tô rindo aqui porque você imagina Jó.
Ele já estava assim, acabado. Aí veio os amigos da onça, acabaram mais com ele ainda. Aquilo de socorro, coitado, né? E aí, esse versículo é muito engraçado, porque ele fala assim: eu já ouvi muito discurso inútil, até quando vocês vão, né? Até que horas vai tudo isso? Foi uma tortura. E eu acho que muitas vezes nos falta a parte de saber se calar. O Novo Testamento fala que nós precisamos ser tardios a falar e prontos a ouvir. Então, será que não seria mais eficaz se o meu objetivo fosse o consolo? Não seria mais eficaz eu estar ali do lado de Jó, às vezes até em silêncio, mas só falando, ó, eu estou aqui por você? Uhum, E eu sei que é mais fácil você falar que vai orar por um chato do que realmente fazer algo por ele. E uhum, Jó estava ali incansavelmente se defendendo, o que para os amigos não devia ser fácil também de ficar ouvindo, né? Mas eu entendo que se nós pegarmos aqui o exemplo dos amigos, na verdade é por contraste, para não fazer esse tipo de coisa. Eu entendo que nós somos chamados à correção também dos nossos amigos, à correção daqueles que nós amamos, de falar as coisas que estão erradas, mas tudo tem hora. E nós podemos aprender com Jesus. Jesus, a primeiro momento, sempre atendia a necessidade básica daquela pessoa. Então, quando a mulher chega para ser apedrejada, Jesus não fala para ela parar de pecar naquele momento. Jesus garante com que ela não seja apedrejada. uhum, Quando todo mundo vai embora, quando as coisas estão mais calmas, aí Jesus convida a não pecar mais. uhum, Aí Jesus fala algo. Então, acredito que a primeiro momento nós precisamos suprir as necessidades básicas daqueles que precisam. É um abraço, é o silêncio, é a companhia, é levar tomar um café, é ouvir. Então a gente faz isso primeiro. Depois, quando as coisas estiverem mais calmas, a gente fala, poxa, mas vamos ver aí o que está errado, né? Porque senão a gente vai falar aqui palavras tolas, né? Seremos pobres consoladores, assim como Jó chama seus amigos. Eu confesso que para mim é muito difícil ler quando aparecem os amigos a falar. Eu consigo lidar melhor com o lamento de Jó do que propriamente quando vejo os amigos dele a falar. Eu confesso que me dá assim um borbulhar muito grande, porque é isso que tu dizes, se não passamos de consoladores muito pobres. Uhum. Mas também te confesso que a parte mais bonita para mim deste livro, porque eu já me dei conta de dizer a mesma coisa, é quando Deus finalmente responde a Jó, depois de ele ter já colocado tudo para fora, tudo aquilo que lhe ia na alma. E é claro que Deus acaba por confrontar Jó, e parece muito doloroso porque ele já estava a sofrer tanto, e Deus ainda vem com mais perguntas, perguntas de confronto. E eu acho bonito porque Deus vem prepara-te como um guerreiro. Do género, agora eu quero ver se tu tens a capacidade então de responder àquilo que eu te vou perguntar. Só que há diferença entre aquilo, por exemplo, que os amigos de Jó questionaram, daquilo que Jó questionou a Deus e daquilo também que Deus questionou Jó. Ou seja, há aqui muitas perguntas. É um livro também que se vê muitas perguntas, muito questionamento. E Deus mostra toda a sua soberania e controle sobre tudo aquilo que acontece, não numa forma de punir Jó, mas também de lhe mostrar que sim, ele está no controle de tudo, até mesmo na forma como o seu sofrimento não vai acabar com ele, muito pelo contrário, vai levá-lo a outro patamar. E essa frase nós podemos ler no capítulo 40, do versículo 4 ao 5, em que ele se dá conta disso mesmo e diz: eu não sou nada e eu não tenho sequer a capacidade de encontrar essas respostas, e que iria se calar porque já tinha falado mais. Ele não tinha Uhum. como responder a tudo aquilo. E no capítulo 42 é quando Jó chega à conclusão de que não tem nada nem ninguém que possa frustrar os planos que Deus tem e que já estabeleceu. E que foi a partir daí que finalmente passou a conhecê-lo, não apenas de ouvir Uhum. falar dele, mas de finalmente conhecê-lo. Alguma vez, talvez esta pergunta vá ser um pouquinho pessoal, mas alguma vez também já vivenciaste algo em que chegaste à mesma conclusão que Jó chegou, depois de todas as perguntas que Deus lhe fez? Eu acho que todo cristão precisa passar por isso. Nós temos aqui um livro grande, né? Um livro de mais de 40 capítulos, e perceba que só nos finalmente Deus aparece mostrando quem ele é. Uhum, Mas, na verdade, Deus não estava mostrando quem ele era, ele mostrou para Jó quem Jó era.
Porque Uhum. ali naquele momento eu acho que Jó passou a conhecer de verdade a Deus, e é apenas nesse momento que um cristão passa a confiar plenamente em Deus, porque vê quem ele é. E Uhum. com certeza eu já passei por isso. Já passei, assim, pessoalmente falando, eu nasci e cresci dentro da igreja. Eu não tive um momento fora da igreja, mas eu tive um momento que eu me encontrei de verdade com Deus. E Uhum. isso foi depois de adulta, depois de já ter passado toda a minha juventude dentro da igreja, mas eu precisei me aprofundar mais sobre quem Deus era e a depender dele. E nesses tempos atrás, agora eu até te contei antes, né? Nós Uhum. passamos pela mudança de casa. E a primeiro momento, quando o proprietário da outra casa pediu ela, talvez a Gabriele antiga se desesperasse, né? Mas naquele momento eu vi que eu confiava tanto em Deus e eu lembro que eu pensei assim, bom, tá bom, é só eu mudar de casa, tá tudo bem. Uhum. E se Deus me prover todos os dias o que eu preciso, você acha que Deus vai me deixar sem ter onde morar? Exatamente. Então, eu não sei em que momento da minha vida eu passei a confiar tanto nos planos dele. Mas se eu cheguei até aqui, é por causa dele. Se ele nunca me deixou faltar nada, por que agora seria diferente? Uhum. Mas isso só acontece quando nós conhecemos quem Deus é. Se eu não soubesse da soberania dele, do controle dos planos, eu me apavoraria, de verdade, por todas as coisas que acontecem. Mas por que me apavorar? E aí a Uhum. gente precisa olhar para esses capítulos de Jó, do capítulo 40, né? Quem é esse Deus, né? Eu sou tão indigno. Olha para Deus, quem estava lá quando o mundo foi criado? Quem que tem poder sobre absolutamente tudo? Então, se Uhum. eu tenho esse Deus ao meu lado, eu não tenho que temer nada. E isso Uhum. é o tudo posso naquele que me fortalece. Porque o poder não está em mim, mas está em Deus e Ele está comigo. Então, eu não preciso ter medo, né? Então, eu acredito que todo cristão precisa passar por esse momento de ver Deus com os próprios olhos e não pelo que contaram a respeito de Deus. Mas isso é só através da palavra dele, através de uma vida de oração e de uma vida, ter o hábito da fé, de você continuar crendo, ainda que as coisas não estejam boas, ainda que tudo dá errado, ainda que tudo pareça estar fora do meu controle, tudo continua no controle dele. E olha, para terminar, que conselho é que tu deixas para quem está a sofrer neste momento, com base em tudo que podemos extrair deste livro? Que a nossa promessa não é uma promessa de vitória aqui na Terra. Jesus nunca prometeu isso, Deus nunca falou isso, e não tem de onde nós termos apoio para falar que eu não sofreria. Mas a minha promessa é maior, é que apesar dos meus sofrimentos aqui, eu tenho uma glória eterna. Então a minha vida aqui é uma espera muito curta quando eu comparo com a eternidade. Então, olhando para Jó, eu posso me espelhar e entender que tudo tem um propósito, que se eu não encontro esse propósito, talvez eu nunca vá encontrar, mas eu não posso duvidar dos planos de Deus, e Uhum. que tudo tende a me levar para mais perto dele. Então, que em meio à situação, ao sofrimento, que eu busque mais a Deus, porque talvez é isso que eu esteja precisando. Para lá no final eu olhar para Deus e entender quem Ele é, quem eu sou nesse lugar aqui, e Uhum. que olhando para essa grandiosidade eu ainda posso ter a honra de falar que Ele me deseja ter ao lado dele para sempre. O Entre Linhas contou com a participação especial de Gabriel Saltier e também com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.